Tem a obsessão mais sutil, tem uma que fica mais... Como que seria isso? O espírito controla mais a gente? Essa mais sutil, ele só incute pensamentos? Mesmo dentro da obsessão simples, a gente pode ter esse nível de controle, né? Do espírito sobre o nosso pensamento. Mas ele sempre vai se aproveitar de coisas que nós temos internamente. Então, eu sou uma pessoa muito explosiva. Aí ele vai se aproveitar desse sentimento que eu trago, qualquer coisa me irrita e aí eu acabo estourando. Então ele vai instigar aquilo que eu já tenho para me causar um prejuízo, né? Sim. Ou, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com vício. Então vai incentivar, nesse caso não só por vingança, mas às vezes aquela questão da afinidade, né? Um espírito também que busca aquelas sensações do corpo físico, vai se aproximar, porque ele também quer sentir aquela sensação da bebida, do cigarro, do sexo, do que for, né? Do jogo. E aí é lógico que se eu estou influenciado por um espírito, eu estou me envolvendo cada vez mais naquela dificuldade minha, naquele vício, naquela dificuldade. E por isso a importância da gente se conhecer, né? Porque esse nível de controle, ele se torna cada vez maior dependendo, se eu não me conheço, eu nem sei se quem... isso aqui não tem muito a ver Se a com ideia é sua ou não, né? E aí tem também o nível da fascinação. E eu tenho uma fala que eu sempre comento assim, as pessoas acham que a fascinação é algo muito difícil da gente chegar, mas não é. Não é. Porque quando você fica muito tempo num processo obsessivo, aquilo pode ir te levando a um processo de fascinação, que é quando a gente começa a se afastar das pessoas que tentam nos orientar, né? Eu tento, vou conversar com você, poxa, você está vendo olha o que você está falando, olha, não é você, não faz muito sentido isso aí que você está falando. A pessoa já tem o outro que está alertando como um inimigo, o outro é que está, nossa, está com inveja, né? Não está... E aí você começa a dar ouvidos apenas àquele espírito que está te controlando, né? E falar coisas absurdas, fazer coisas absurdas sem se perceber dessa forma. Às vezes a gente vê pessoas próximas, assim, do nosso círculo que a pessoa acha que ela tá certa, 10 pessoas ao redor, colega de trabalho, na família, tudo, e alertando, você tá errando, não é bem assim e tal, mas aí a pessoa fica um pouco melindrada, né? E acha, não, tá todo mundo errado. Exatamente. Tá todo mundo contra mim, né? E ela vai cada vez mais se afundando. Porque a gente geralmente fala da fascinação, a gente lembra muito dos trabalhadores espíritas, né? Que, o médium, a vaidade. Sim, acontece, é por isso que a gente fala tanto que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do personalismo, da vaidade, mas isso acontece muito no nosso dia a dia. Acontece com a família, acontece no trabalho, quando você fala assim, meu Deus, eu tô vendo que vai dar ruim, mas não tem jeito, a pessoa tá ali insistindo, tá naquela fala absurda, naquela atitude absurda, e muitas vezes causando mal para a própria pessoa, e ela não consegue se enxergar nesse processo. E acaba sendo até uma estratégia desse espírito obsessor, né? De falar assim, se eu fizer algo agora com ele, os outros vão alertar. Então, é mais fácil eu afastar as pessoas que podem aconselhar, podem acolhê-lo, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa se afasta de um jeito que não é nem que ela não quer ouvir o seu ponto de vista, ela não permite nem você falar, nem um auxílio direto, né? E assim, se essa questão do nem ouvir, a gente está vivenciando muito esse processo, né? As pessoas não se ouvem mais, as pessoas não conversam, as pessoas não dialogam. Assim, eu penso assim, você pensa assado e pronto, é você lá e eu aqui, né? E aí a gente vai se cristalizando dentro daquilo ali que a gente entende como certo, como correto. E vai gerando um monte de confusão. Perfeito. E da fascinação para subjugação, qual que seria a diferença? Então, a subjugação já tem, tanto a obsessão quanto a fascinação, ela tem mais um julgo moral, né? Um julgo na parte moral. A subjugação já pode chegar num aspecto físico, até de controle físico, e às vezes a pessoa já até percebe que ela não está tendo um controle. Diferente da fascinação, ela já até percebe que ela não está tendo um controle sobre si, mas ainda assim já está num nível de subjugação que acaba fazendo aquilo que o espírito quer, deseja, né? E está colocando ela para fazer. Então, mas é mais difícil, é mais raro, assim, da gente... Precisa de um tempo maior de
desse vínculo com esse Sim. espírito? Um tempo maior desse vínculo, e aí entra também questões anteriores, né, de reencarnatórias, que a gente que cada caso é um caso, né? Qual também é o vínculo anterior desses espíritos para chegar num ponto desse, né? E aí essa subjugação pode levar ali à loucura e ao suicídio? Pode. Não só a subjugação. Um processo obsessivo, dependendo do caso, pode levar, sim, a um suicídio. Porque, às vezes, sempre vai ao encontro do que a gente traz dentro de nós, né? Então, se já é uma pessoa com uma tendência suicida, o espírito vai insuflar aquilo nela. Né? Então, pode acontecer, mesmo no caso de obsessão. Porque a obsessão, ela vem desde a mais simples até um processo mais complexo, antes de chegar na fascinação. E aí que entra o que você falou, né, do autoconhecimento, que às vezes a gente se conhece pouco, né? Porque a gente deixa o nosso obsessor conhecer a gente mais do que nós mesmos, né? Então, olha que coisa, né? Nós deveríamos considerar o obsessor um amigo. Porque ele vai apontando pra gente olha, aqui que eu tô com um problema, porque é aqui que ele me pega pelo pé, né? Então, na verdade, ele não deixa de ser um professor. Um professor do nosso processo evolutivo, exatamente. Então, e só voltando a essa questão do suicídio, às vezes também a pessoa já tem alguma questão de um transtorno psíquico, que já tem mesmo no corpo físico, e aí isso pode gerar uma situação mais complicada. A Joana de Ângeles fala bastante sobre isso, principalmente quando ela vai falar de depressão, de situações assim, que é muito necessário nós buscarmos o auxílio na terapêutica espírita, o auxílio terapêutico na psicologia e o auxílio médico. Porque aí são situações bem mais complexas, que não é somente o espiritismo que vai auxiliar. Vai auxiliar, mas aí precisa de um auxílio mais integrativo, assim. Sim. Corpo, mente e espírito. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.